Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Militarizando, e hoje falaremos sobre o conflito Israel e Irã. A tensão entre Israel e o Irã vinha aumentando há anos, com ambos os países envolvidos numa guerra de palavras e ameaças. A raiz do conflito reside nas suas diferentes ideologias e crenças religiosas, bem como nos seus interesses estratégicos na região. Israel, um forte aliado dos Estados Unidos, via o Irã como uma ameaça à sua segurança e existência. O Irã, por outro lado, via Israel como um Estado ilegítimo que tinha sido estabelecido em terras palestinas. Os dois países estiveram envolvidos numa guerra por procuração durante anos, com o Irã a apoiar grupos militantes como o Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza, enquanto Israel realizava ataques aéreos contra alvos iranianos na Síria. A situação chegou ao auge quando o Irã anunciou que tinha desenvolvido com sucesso armas nucleares. Israel, temendo pela sua sobrevivência, prometeu tomar todas as medidas necessárias para impedir que o Irã adquirisse a capacidade de lançar um ataque nuclear. A comunidade internacional estava dividida sobre esta questão, com alguns países a apelar à diplomacia e outros a apoiar a ação militar. À medida que as tensões continuavam a aumentar, tanto Israel como o Irã começaram a preparar-se para a guerra. Israel mobilizou as suas forças militares e convocou reservas, enquanto o Irã mobilizou a sua guarda revolucionária e aumentou a sua presença na região. O mundo prendeu a respiração, esperando para ver se o conflito se transformaria numa guerra em grande escala. Os primeiros tiros foram disparados quando o Irã lançou uma série de ataques com mísseis contra cidades israelitas, causando pânico e destruição generalizados. Israel respondeu com ataques aéreos contra instalações militares iranianas, levando a um ciclo de retaliação e contra-ataques. O conflito espalhou-se rapidamente para além das fronteiras de Israel e do Irã, atraindo outros países da região. À medida que a guerra avançava, o número de mortos aumentava e a crise humanitária aprofundava-se. Civis de ambos os lados foram apanhados no fogo cruzado, com milhares de mortos e feridos nos combates. A comunidade internacional lutou para encontrar uma forma de pôr fim ao conflito, mas os esforços diplomáticos foram dificultados pela profunda animosidade entre Israel e o Irã. No meio do caos, grupos extremistas aproveitaram a oportunidade para promover as suas próprias agendas. Os ataques terroristas aumentaram em frequência e intensidade, acrescentando outra camada de complexidade a uma situação já volátil. O mundo assistiu com horror à medida que o conflito se descontrolava, ameaçando envolver toda a região numa guerra devastadora. À medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, a guerra entre Israel e o Irã não dava sinais de diminuir. Ambos os países estavam presos num impasse mortal, sem que nenhum dos lados estivesse disposto a recuar. O número de vítimas da população civil continuou a aumentar, sem que se visse o fim do sofrimento e da destruição. A guerra entre Israel e o Irã serviu como um lembrete claro dos perigos da agressão desenfreada e das consequências devastadoras do conflito. Foi uma lição preocupante para o mundo, um aviso sobre o poder destrutivo da guerra e a necessidade urgente de paz. À medida que o conflito se arrastava, a esperança de uma resolução desvaneceu-se, deixando um rasto de destruição e desespero.